Olá, eu sou Juliana Espíndola e está no ar mais um Ligado em Saúde. O programa de hoje vai falar sobre um dos maiores vilões da saúde do coração, o colesterol. Cerca de 40% dos brasileiros têm a taxa de colesterol acima do que é recomendável. Onde será que estamos errando? E o que podemos fazer para resolver esse problema? É o que vamos saber agora com o Dr. Marcelo Assad. Ele é chefe do Serviço de Arteriosclerose do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Bem, e você? Doutor, o que é o colesterol? A gente pode entender como gordura no sangue? De uma forma geral, o colesterol seria a gordura no sangue. E ele tem um papel fundamental. As pessoas não sabem, mas o colesterol é necessário para que se faça o transporte entre membranas das células e, para vocês terem uma ideia, em algumas situações como os neurônios, estímulos nervosos, ovários e testículos, mas não no patamar que tem se encontrado na grande maioria da população. O que o senhor está dizendo é que existe um colesterol bom, né, e que esse deve existir mesmo, mas também existe um ruim, e é esse que deve ser evitado, é isso? O que eu estou querendo dizer é que o colesterol é necessário para o organismo, mas não no patamar que nós normalmente se encontramos. Existe o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, e o colesterol bom, que é o HDL. Qual é a grande diferença entre os dois? É como se o HDL fosse o transportador, fosse o lixeiro do colesterol ruim, resgatando das paredes das artérias o colesterol ruim, que é o LDL. Esse é o papel dele. Por isso é que a gente chama do bom colesterol ou protetor. E por que a taxa de colesterol ruim no sangue é ruim, é prejudicial? Por que não é bom ter colesterol alto? Porque o colesterol, indiscutivelmente, o LDL, ele se impregna nas paredes das artérias, lesando essa parede e contribuindo para que o fluxo de sangue diminua. Além disso, há um componente de inflamação dessa parede da artéria, o que corrobora para que haja uma obstrução e leve aos processos graves que o colesterol alto contribui para acontecer. Mas geralmente o que causa esse aumento de colesterol? Nós temos a dieta como um papel importante, mas responsável apenas por 25% a 30% de todo o colesterol. Quer dizer, ela é um aliado no tratamento, mas não é o único motivo. Tem um componente familiar, quer dizer, uma facilidade para que você tenha ou uma produção aumentada do colesterol, já que o fígado é o grande produtor do colesterol, ou uma absorção pela própria alimentação maior. Então, depende da característica para que você tenha um aumento do colesterol. O que a gente sabe é que a gente tem que lançar mão de tudo para baixar esse colesterol para patamares mais toleráveis. Para vocês terem uma ideia, as populações mais antigas, mais primitivas, tinham seu colesterol total médio em torno de 110, 120. O seu colesterol ruim, o LDL, em torno de 60, 70. Mostrando que provavelmente as nossas células não estão acostumadas e preparadas para essa sobrecarga de colesterol que o mundo atual vem fazendo nas células e nas artérias. E por que o colesterol alto é tão prejudicial, doutor? Que tipo de doenças podem ser acarretadas por causa de um colesterol alto no sangue? O colesterol, indiscutivelmente, é um fator de risco independente para as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Principalmente o derrame cerebral, geralmente o isquêmico, o AVC, e a doença coronariana, como o infarto agudo do miocárdio. Porque ele faz exatamente isso, ele lesa as artérias, que são os caminhos naturais para a passagem do sangue, e contribuindo para que haja um processo grave como uma dessas duas situações. A idade interfere nos níveis de colesterol? Crianças também podem ter colesterol alto? E o cuidado deve ser maior com o passar do tempo ou não tem nada a ver? Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas têm a impressão de que o colesterol alto, como a pressão alta, só aparecem por 30, 40, 50 anos. E não é verdade. Já tem trabalhos mostrando que intraútero, quando a mãe tem o colesterol elevado, essa criança já nasce com colesterol elevado. Então é fundamental que os pais tenham cuidados desde a infância. É importante controlar a alimentação, fazer uma atividade física regular. Os que têm pais com colesterol elevado ou que já tenham tido evento cardíaco como infarto, angina ou cirurgia do coração precocemente, deve ter o seu acompanhamento maior. Para você ter uma ideia, hoje, nessas crianças, entre aspas, de alto risco, que tem uma possibilidade de evento maior, a partir de 2 anos de idade, você já pode dosar o colesterol dela. Mas, de uma forma geral, em torno de 10 anos, a primeira aferição já seria necessária. Agora, doutor, o colesterol alto, ele não costuma apresentar sintomas? Uma pessoa que está com a taxa de colesterol alta, ela não vai sentir nada? Um dos problemas é esse, quer dizer, a gente costuma dizer que colesterol alto não dói nem enfeia ninguém.
Então as pessoas não se preocupam muito com isso. E é fundamental que se tenha essa preocupação, porque você tendo uma alimentação adequada, fazendo uma atividade física regular, não engordando, controlando o seu açúcar, porque o diabetes é um grande vilão acompanhado do colesterol alto, você consegue minimizar o impacto disso. E a despeito dessas atitudes, se você não alcançar, nós temos medicamentos que auxiliam nessa redução e às vezes até acima de 50% do valor do colesterol. Então hoje é muito importante que a população também faça o seu papel. Seu papel qual é? Tentar se adequar de uma forma saudável que o médico orienta e tomar o remédio quando necessário. Pois é, quando que é necessário tomar remédio para colesterol? Isso depende, Juliana. A gente tem o que a gente considera de baixo, intermediário, alto risco e altíssimo risco. O médico tem a capacidade de saber qual é o grau de comprometimento, de risco que esse indivíduo tem para saber a necessidade de tomar o remédio. O que eu quero dizer com isso? Porque dependendo do risco, por exemplo, se ele for diabético, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, tem que estar obrigatoriamente abaixo de 100 ou abaixo de 70 no muito alto risco. Se ele for baixo risco... Alto risco é o quê? Tendo alguma família, por exemplo? É quem tem já um evento coronariano, quem tem mais de 20% em 10 anos de ter, pelo cálculo que a gente faz, eventos, ou que por si só já é diabético. Esse seria o alto risco. O baixo risco, por outro lado, em vez de 70 ou 100, poderia ser tolerável até 160. Então veja como depende da população a ser estudada. Agora, para todos, o fundamental é a conscientização da alimentação, não ganhar peso, porque é um vilão, e a atividade física é fundamental. Até porque a gente sabe que uma das formas de compensar isso é melhorar o bom colesterol, que é o HDL, que você melhora fazendo atividade física, não ganhando peso. Então é importante que você tome essa conduta, além do cigarro, que é um fator de risco independente, inclusive para a aterosclerose diretamente. As pessoas que não, por um acaso, não cuidarem do colesterol, né? Os sintomas vão começar a acontecer a partir de quanto tempo? Isso é imprevisível. Na realidade, o colesterol alto não vai dar sintoma. Ele vai ser apenas um dos carreadores para o desenvolvimento da doença, o que é o grande problema. E a gente não pode esquecer que tanto o AVC como o infarto tem pego a população numa fase ainda produtiva. O Brasil hoje tem um índice de aumento de doença cerebrovascular, do AVC e da doença coronariana em ascensão. E a perspectiva a médio prazo, nos próximos 20 anos, é que a gente seja o recordista mundial de infarto no mundo. Nossa. Então é importante que a população também tenha conscientização que ela precisa fazer a sua parte. É importante que tente adequar a alimentação, e isso não adianta começar aos 60, 70 anos de idade. Tem que começar com os nossos filhos, com os nossos netos, para que eles entendam que uma alimentação saudável e uma atividade física regular podem ser sinal de que ele tem uma vida longa e com qualidade de vida, que é o fundamental hoje. Esse é o grande segredo, então, não é isso, doutor? Esse é o grande segredo, antes de mais nada. Ótimo, eu agradeço muito a sua participação, foi ótima entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigada. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas que serão tratados aqui. Então não perde tempo, escreva, ligue pra gente. Você pode fazer perguntas, dar sugestões de assuntos, fique à vontade. E anote nosso endereço. Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21040360. Nosso telefone é o 0800 701 8122 e o e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!